A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o pastor Misael Figueiredo. Estamos aqui para gravar mais uma aula do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. E a aula de hoje é a segunda lição, que tem por título Vem o Fim, baseada no livro do profeta Ezequiel. Na lição de hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 7 do profeta Ezequiel. O capítulo 7 ele faz parte da primeira grande divisão do livro, como já falamos até na aula anterior, aquela grande primeira divisão que vai do capítulo 1 até o capítulo 24, quando o profeta ele fala sobre, na sua profecia, né, quando ele se apresenta, ele fala do papel do atalaia, e também Ezequiel ele fala sobre o juízo de vindouro, que iria vir sobre Judá e Jerusalém. Bom, eu quero ler aqui o texto áureo e alguns textos para nós podermos situar melhor a nossa lição. O texto áureo diz assim, registrado em Ezequiel capítulo 7, versículo de número 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. Bom, como verdade prática, nós temos nessa lição a seguinte expressão: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Bom, aqui Ezequiel é esse atalaia de Deus, né? Que nós já falamos aqui na aula anterior sobre Ezequiel como um atalaia. Que seria o atalaia? É o profeta, mas aquele profeta que anuncia uma voz muito mais alta, que tem uma característica de anunciar uma mensagem iminente, urgente, algo que precisa ser anunciado com muita força e com muita ênfase. Por isso Deus, ele, quando chamou Ezequiel, ele chama Ezequiel de filho do homem, né? Ezequiel ele é muito chamado de filho do homem e é chamado de atalaia. E o texto bíblico como base para a gente estudar esta lição, ele está registrado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 7, dos versículos 1 até o 10. O capítulo vai até o 27, mas nós vamos nos concentrar do 1 até o 10. Eu quero apenas destacar aqui algumas frases importantes e nós vamos trabalhar ela ao longo aqui da nossa lição. Bom, é comum nós hoje, diante do avanço da tecnologia, das redes sociais, nós quase todos os dias ouvimos notícias pelas redes sociais de tragédias, de perdas, de violência, de crimes, mas também de injustiças sociais sendo praticadas, fraudes, roubos, desvios, tantas coisas que trazem dor, sofrimento, tristeza, angústia e desespero para as pessoas. Isso de um lado. Por outro lado, nós encontramos também pessoas, grupos dentro da sociedade que praticam atos que vai de encontro à palavra de Deus, como a desobediência à sua palavra, valores bíblicos e cristãos sendo deixados para trás. E com isso tudo atrai o quê? Atrai o juízo vindouro, o juízo de Deus. E é nesse contexto que Ezequiel escreve o capítulo 7, quando ele fala sobre o fim vem o fim. Ezequiel, então, ele trata com muita propriedade do juízo vindouro que iria vir sobre Judá e Jerusalém. Lembrando que qual o motivo do juízo? O motivo do juízo era justamente por causa da desobediência constante que o povo vinha praticando já há muito e muito tempo. Fazendo aqui uma retrospectiva, nós podemos nos lembrar que lá no 8º século antes de Cristo, né, naquele período clássico do profetismo de Israel, Deus já havia levantado Amós, havia levantado Miqueias para profetizar, né, justamente para falar para o povo. E eles acabaram não dando a mínima importância, né, o mínimo valor sequer
para as Escrituras. E com isso, o que acontece? Eles acabaram atraindo o juízo vindouro de Deus. E isso com a nação de Israel. Esses profetas profetizaram mais para Samaria e para Israel. E passa-se um tempo, Israel é punido por Deus, né, através dos assírios. Samaria sofreu por causa da sua desobediência. E Judá e Jerusalém continuaram lá vivendo a mesma vida de pecado, até que, a partir de 605, Deus, então, através de Nabucodonosor, permite com que o povo vá ao cativeiro e eles passam agora a enfrentar o juízo vindouro. Bom, o contexto do capítulo 7 de Ezequiel situa-se aproximadamente dentro do quinto ano, quando Ezequiel havia começado a profetizar. Mas antes eu queria falar alguma coisa aqui para nos ajudar a subsidiar mais esta lição, porque o tópico 1 fala sobre a profecia. Mas antes de falar da profecia, eu gostaria de falar sobre o profeta. Quem era o profeta? A história dos profetas nos mostra que eles eram homens comprometidos com Deus, com a sua palavra, né? Esse período do profetismo, ele começa justamente depois daquele momento da era davídica. Naquele contexto ali, a gente já encontra o profeta Samuel, que se destaca como um grande profeta ali no Antigo Testamento, e dali a gente vê aí o profetismo, né, tendo um grande papel sendo desempenhado na história do povo. Eles estavam constantemente em contato com Deus, Deus anunciava para eles a sua vontade, o seu querer, e eles assim o transmitiam ao povo, mas também nas cortes, para os reis também. Então a história dos profetas, elas nos conduz a descobrir, na verdade, qual era a realidade, qual era a vontade, o propósito daquilo que Deus tinha para o seu povo. Nós aprendemos também que o discurso profético, ele trazia para nós estudos sobre a história do próprio povo. Os próprios profetas, ao discorrer sobre o seu ministério, eles acabavam fornecendo para nós conhecimento sobre a história do povo. E os profetas, eles carregavam consigo alguns pontos muito importantes dentro da sua mensagem. Nós podemos usar, muitos teólogos aí classificam que os profetas tinham pelo menos 5 palavras-chave dentro das suas mensagens. Isso no contexto do profeta do Antigo Testamento. E qual eram essas palavras-chave? Normalmente, é importante que você que está estudando essa lição se atenha a isso, que normalmente os profetas, principalmente no Antigo Testamento, normalmente a mensagem deles tinha 5 pontos importantes. Primeiro, era acusação. Segundo, uma palavra de ameaça. Terceiro, anúncio de castigo. Depois, a palavra, então, da esperança. Então, o que nós vemos ali? Na verdade, faltei uma aqui, é a denúncia. Então, eles denunciavam o pecado do povo, eles mostravam o que estava acontecendo, eles apresentavam uma acusação, ou seja, formalizando que aquilo ali estava em confronto com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E depois, então, eles diziam que se o povo continuasse diante daquilo ali, eles proferiam uma ameaça, dizendo que aquilo ali traria uma ruína para eles se eles não mudassem. E depois disso, então, havia uma mensagem, um anúncio de que eles iriam ser castigados caso não se arrependesse. E por último, havia uma mensagem de esperança. Qual era a esperança? Caso eles se arrependessem, Deus iria usar de misericórdia e iria perdoá-los. Então, essas expressões de denúncia, acusação, ameaça, anúncio de castigo e palavra de esperança, quando nós olhamos o profetismo no Antigo Testamento, nós vamos verificar que praticamente todos os profetas, nas suas falas, nos seus discursos, nas suas mensagens proféticas, havia essas 5 palavras aí embutidas dentro da sua mensagem. É interessante isso para nós, e aqui na profecia de Ezequiel fica muito bem claro isso. Ezequiel, ele denuncia o pecado do povo.
Ele fala que o povo está ali, não é porque Deus esqueceu eles, nem Deus os abandonou. Eles foram para o cativeiro por causa do seu pecado. Né? E Deus já havia falado antes com outros profetas, só que eles não ouviram. Deus agora, então, pune eles por causa do pecado da desobediência que eles haviam praticado. Ok? Vamos lá. A nossa lição, ela então apresenta a profecia do capítulo 7 como algo que iria acontecer de uma maneira muito iminente, ou seja, determinada por Deus. Diz o texto assim: veio a mim a palavra do Senhor. Veio sobre mim, ou veio a mim a palavra do Senhor. Ou seja, Ezequiel se identifica como homem, ele diz aqui que a palavra veio a ele, que era filho do homem, né? Há uma identificação de Ezequiel com o povo, com aqueles que estavam ali na cidade, com aqueles que estavam ali às margens do rio, com ele na Babilônia, né? E ele pronuncia a sua mensagem, e ele dá uma ênfase dizendo: veio a palavra do Senhor a mim. Ou seja, Ezequiel não está produzindo nenhuma mensagem. Ezequiel não está aqui criando ou inventando um juízo de Deus ou desejando, né, algum juízo de Deus. Não, ele é porta-voz da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então, na verdade, Ezequiel, ele está aqui dizendo que o que ele está transmitindo é uma palavra de Deus e não dele. É interessante aqui ressaltar que o profeta, ele não tem uma mensagem em si mesmo. Nenhum profeta produz a mensagem. O profeta, se ele quiser falar alguma coisa que ele gosta ou não, é dele, é uma questão dele. Aí é humanamente falando. Agora, quando ele falava assim diz o Senhor, e essa expressão assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor, significava dizer que o profeta estava dizendo que aquilo não era dele, era de Deus. Ou seja, Deus então é a fonte e a origem da profecia. A profecia não foi produzida pela sua vontade ou pelo seu interesse. Então, essa fórmula verbal da palavra, ela revela e ela indica que é Deus que deu a palavra. E a fonte da mensagem profética é o próprio Deus. Ok? É interessante que Ezequiel, no versículo 2 da leitura bíblica, né, que nós fizemos, que é o capítulo 7, ele usa uma expressão assim: acerca da terra de Israel. Essa expressão, terra de Israel, ela aparece pelo menos 17 vezes só no livro de Ezequiel. E aqui ela dá uma forte ênfase que Deus estaria trazendo de fato juízo para o seu povo, para a sua nação. Ezequiel deixa muito bem claro que Deus ele é paciente. Deus é um Deus de amor e Deus de misericórdia, mas Deus não tolera o pecado. Deus ele tem amor e misericórdia para o pecador, mas Deus não tolera o pecado. Conforme o profeta Miqueias deixou escrito no capítulo 3, versículo 12, e Amós deixou bem claro no capítulo 2, versículos 4 e 5, havia se passado já mais de um século, né, do juízo vindouro que começou lá por Samaria, através dos assírios, mas Judá e Jerusalém parece que não havia dado a mínima. E é por isso que então os versículos 2, o versículo 3 e o versículo 6 do capítulo 7, Ezequiel ele dá uma ênfase muito forte quando ele diz vem o fim vem. É interessante que ele fala no versículo 2, repete no versículo 3 e repete no versículo 6, dando o que nisso? Dando uma ênfase muito forte no sentido de que aquele juízo ele era iminente, ele viria a acontecer. O que Deus estava fazendo ali naquele momento com o povo? É interessante notar que nesta lição, o foco aqui é mostrar que Deus estava disciplinando o seu povo. Deus estava trazendo disciplina, era correção. Deus, ele amava seu povo,
mas ele não iria tolerar a desobediência e a infidelidade praticada pelo seu povo. Então, essa disciplina que Deus estava agora enviando sobre eles, não era para destruí-los, não era para aniquilá-los, mas era para que eles pudessem, então, se arrepender e se voltar novamente para Deus. É interessante que no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, anteriores aqui ao capítulo 7, Ezequiel, na sua mensagem, ele já dá indícios de que Deus iria julgar o povo, mas ele traz consigo, exemplarmente na sua vida, algumas coisas interessantes. No capítulo 4, ele dramatiza o cerco de Jerusalém. No capítulo 5, ele raspa a sua cabeça e a barba, né? Com o objetivo de mostrar o que iria acontecer com os judeus. Não era simplesmente um protesto, mas era mostrar que eles seriam humilhados, eles seriam desterrados de tal maneira que eles iriam ter que raspar a cabeça, arrancar suas barbas, o que naquele contexto, naquela cultura era algo humilhante, né? Era extremamente humilhante isso para acontecer com alguém. E no capítulo 6, Ezequiel, o profeta, ele fala contra os lugares altos em que se adoravam os deuses pagãos. Esse foi um dos grandes motivos pelos quais Deus permitiu que o povo fosse para o cativeiro e lá no cativeiro eles fossem punidos por Deus. Por quê? Porque o povo havia se desviado de Deus já há séculos. Eles vinham praticando a idolatria, levantando imagens, ídolos, né, nos altos dos montes, e aquilo era abominável aos olhos do Senhor, que havia se revelado para eles lá no deserto, lá no contexto de Moisés, dizendo que Deus é o único Deus, o único Senhor. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele proíbe a idolatria, Deus condena a idolatria, né? Ele condena o uso de imagens, e agora Israel estava vivendo tudo isso naquele contexto ali, quando eles foram para o cativeiro. Então, quando Deus permite essa disciplina, o objetivo ali, de fato, era lapidá-los, era libertá-los, era para que eles pudessem voltar-se para Deus e servir a Deus com verdade. Os versículos de 1 a 4, né, é interessante que fica forte, fica enfatizado, né, quando Ezequiel ele se coloca como filho do homem, ele pronuncia sua mensagem para a terra de Israel e ele anuncia com muita ênfase: vem o fim. Ok? Bom, dentro do capítulo 7, dos versículos 5 a 7, né, é interessante que ele anuncia que o desastre ou a justiça, o julgamento de Deus, ele seria iminente. E ele seria maior do que qualquer outro já visto. Ou seja, o povo no passado havia passado alguns momentos difíceis, inimigos, apertos, situações de opressão, mas Deus ia sempre dando vitória a eles. Agora, quando eles chegaram ao período do cativeiro, eles iriam pagar esse período de 70 anos de cativeiro, mas a destruição seria muito forte, ela seria muito drástica. E é interessante que quando a gente lê a história de Israel pós-cativeiro, nós vamos ver que a nação mudou. A nação mudou totalmente. Uma das coisas é que, de fato, o cativeiro curou o problema da idolatria, né? Israel nunca mais se tornou uma nação idólatra como tinha sido até aquele período ali do cativeiro. Isso aí, de fato, é algo inegável. Agora, isso custou a dispersão das tribos, custou a destruição do templo, né? Custou eles se tornarem um povo humilhado naquele período do cativeiro, coisas que só foram resgatadas com o passar do tempo, e mesmo assim isso trouxe muitas sequelas para a vida do povo também. Mas Ezequiel ele pronuncia uma palavra de sentença, ou seja, ele fala que o povo, por causa do seu pecado, da sua soberba, sua vaidade, sua idolatria, Deus estava então julgando eles, ele estava dizendo: vocês vão passar pelo aperto, vocês sofrerão o juízo divino, o juízo virá por causa do pecado.
Nos versículos de 8 a 9, fica bem claro que Deus ele declara que o objetivo ali era disciplinar o povo, trazer o povo ao arrependimento e à conversão. É interessante que Ezequiel, nos versículos 10 a 12, ele fala sobre o florescimento da vara e da soberba. Esse texto, conforme até o comentarista colocou aqui, ele é um texto até bem discutido, existem várias posições de interpretações para ele, mas a mais comum é que esse florescimento da vara seria justamente aquele contexto onde Nabucodonosor ele iria realmente, né, invadir Jerusalém, a Judéia, né, e iria levar o povo cativo, e ele seria o instrumento que Deus iria usar, né, como permissão de Deus para então punir o povo. É interessante que Deus havia usado o rei da Síria para ser o seu instrumento de juízo, o seu Azorrague, né, para punir Samaria, e agora Deus estava levantando Nabucodonosor para ser o seu Azorrague também, o instrumento de juízo, pelo qual Deus iria julgar também a nação, né, no caso ali, Judá e Jerusalém, que iriam agora pagar pelo seu pecado. Né? É interessante isso, então, que Deus levanta homens, né, para trazer esse juízo. E nessa lição fica bem enfatizado que Deus, muitas das vezes, ele levanta pessoas para que, através dessas pessoas, eles sejam instrumentos de Deus para juízo. Não quer dizer que quando Deus permite alguém, né, ou como as nações, uma nação fazer isso, que eles têm liberdade de fazer toda e qualquer ação com aquele povo. Não. Mesmo Deus permitindo, mas é um juízo, não um abuso desse juízo. E o que nós vemos que é interessante aqui nesse contexto? Que tanto a Síria, ela se excedeu no seu juízo com Samaria, assim como Nabucodonosor. E aí Deus disse que também iria julgá-lo, também iria puni-lo. Deus levantou Nabucodonosor, mas não significava dizer que Nabucodonosor tinha que se ensoberbecer, se achar dono do céu e da terra e achar que ele era o máximo do soberano. Não. Deus é aquele que eleva e que abate, que coloca um homem no trono, destrói e destitui o homem do trono. Nós vemos isso através do livro de Daniel, que Nabucodonosor, por causa da sua vaidade, sua soberba, Deus então destituiu ele, permitiu com que ele ficasse ali alguns meses, né, como um animal irracional, destituiu ele do seu trono, até que passou-se um tempo e Deus então o restituiu novamente, e aí ele reconhece que existe um único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Bom, é interessante que isso fica bem claro aqui nessa lição, que Nabucodonosor ele foi levantado por Deus como um instrumento de Deus para punir o povo. Mas isso não significava dizer que Nabucodonosor pudesse fazer qualquer tipo de arbitrariedade ou absurdos, porque Deus também iria julgar. O que a gente já aprende aqui? Que Deus, ele levanta as autoridades. Ele pode permitir com que um povo até julgue outro povo, um rei, uma autoridade. Mas essa autoridade ela não pode abusar desse poder do que ela tem. Ela tem que usar o poder dentro dos seus limites, ok? Isso fica muito bem claro aqui nessa lição. Bom, o capítulo 2 da lição fala sobre o fim. O sentido da palavra fim do hebraico é ketz, e fim é destruição, ruína, morte, condenação. Né? Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento, ou seja, o profeta Ezequiel ele usa uma expressão muito forte aqui, né, para falar que o que Deus estava trazendo não é algo mais ou menos, não era um sofrimento de um dia ou dois, ou um aperto de 3 meses ou 6 meses, mas seria realmente um juízo que iria marcar aquele povo. Por quê? Porque eles perderam o templo, que foi destruído, perderam a cidade, que foi destruída, e saíram da cidade, foram levados cativos, e muitos deles morreram naquele contexto ali, sem voltar,
né, para a sua pátria, e isso custou muito caro para eles. Então, o sentido aqui de Ezequiel é um sentido muito forte, que o fim vem, esse fim, ele é um juízo, e ele é juízo realmente, não é o fim no sentido que as coisas vão acabar, é o fim no sentido que está chegando um juízo, né? E um dos objetivos desse juízo era justamente erradicar toda a idolatria do meio do povo, que era a causa das abominações deles. Na verdade, o que leva o povo à prática das abominações e serem julgados por Deus era justamente porque eles se entregaram à prática da idolatria. E por isso Deus então os julga, mas Deus os julgou com aquela perspectiva, com a finalidade de trazê-los novamente. Deus permitiu tudo aquilo, mas o foco, o objetivo de Deus era trazê-los novamente. Bom, expressões repetidas sobre o fim. Ezequiel, ele repete essas expressões, dando uma ênfase, uma força muito grande a elas, né? O comentarista aqui, ele chega a dizer que talvez, qual era, como é que podemos dizer assim, que a intenção de Ezequiel ali era justamente causar um pânico no povo, causar neles um alarme muito, muito forte. Ou seja, quando ele usa essas expressões, agora vem o fim vem, o objetivo dele era causar realmente um despertamento assim alarmante no povo, para ver se eles se tocavam e dava tempo ainda de se arrepender. Mas, infelizmente, eles não se arrependeram. Deus já havia dito isso para Ezequiel: Ezequiel, tu vais falar, mas eles são casa rebelde. Mas você tem que falar. Eles não vão te ouvir. Mas não importa, se querem ouvir ou não, cabe a você falar e você tem que falar. Então o capítulo 7, ele traz uma série de expressões e sentenças que confirmam, né, o sentido de destruição total no fim. Mas nós também precisamos observar que quando o texto fala no versículo 2, dizendo assim: tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Esse texto, quando ele fala vem o fim, ele está falando do juízo que viria naquele contexto, naquele momento para Israel, mas também ele diz que o fim vem sobre os 4 tempos da terra, os 4 cantos da terra. Esse texto também ele tem um cunho escatológico. Ele tem também um ponto de vista aqui que não se limita apenas ao contexto histórico ali, daquele momento ali do século 6 antes, para Israel. Não, ele também está falando, né, daquilo que vai acontecer no futuro. E aí é uma questão escatológica que a gente vai estudar nas demais lições para frente. Ok? Vamos lá, prosseguindo aqui. Ele então repete essa sentença com esse objetivo de causar um espanto para ver se havia um despertamento no povo, mas infelizmente parece que o povo não dá ouvidos. É por isso então que no versículo 10, Ezequiel usa essa expressão: já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia interessante da botânica, né, usando uma metáfora, dizendo que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Versículo 10. O que essas palavras significam? Existem diversas interpretações e uma das mais aceitas é que essa vara aí é o rei Nabucodonosor. E assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus, ou azorrague de Deus para punir Samaria, então Nabucodonosor seria esse instrumento de Deus para punir agora Judá. É interessante que Deus, ele então levanta Nabucodonosor para ser esse instrumento de juízo. Lá na frente, tempos depois, Deus também levanta um outro homem para ser aquele que iria permitir o povo voltar desse cativeiro, que é Ciro. Deus, então, nós aprendemos aqui com esta lição que muitas das vezes Deus permite que o inimigo se levante para que seja o instrumento de juízo sobre o seu povo. E isso pode acontecer até nos dias atuais com a igreja, né? Mediante a desobediência, a infidelidade do povo, Deus pode permitir.
Não que Deus queira isso. É tanto que a mensagem dos profetas, né, os profetas antes do cativeiro, como Amós, como Oséias, como Isaías, por exemplo, né, próprio Jeremias, que está ali no contexto já entrando no cativeiro, mas ele é antes do cativeiro, também um pouquinho antes, esses profetas sempre anunciou que Deus queria que o povo se arrependesse, se voltasse para ele. Caso não o fizesse, Deus iria julgá-los, né? Mas Deus estava provendo a eles um meio de saída deles se voltarem para Deus. Agora, caso contrário, Deus iria enviar então um juízo sobre eles. Mas a vontade de Deus não era essa. Deus queria ter misericórdia com eles. Mas Deus teve que então levantar Nabucodonosor, e assim às vezes até nos dias atuais Deus ele tem que levantar alguém para ser um instrumento de juízo. Mas Deus também usou de misericórdia e trouxe, né, o seu povo através de um edito, né, de Ciro, que permite com que eles voltassem então. Bom, o grande objetivo dessa lição, dessa aula aqui, é mostrar que o julgamento divino na história mostra que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Ou seja, Israel não tinha desculpas, porque eles foram o povo que recebeu os profetas, eles tinham a palavra, Deus falava com eles, foi a nação que atravessou o mar, viu os milagres acontecendo, Deus os livrou inúmeras vezes de muitas coisas. Então agora eles não tinham desculpas para viver daquele jeito. Bom, por isso que Deus então os pune. Mas é interessante que a punição também ela era adequada à ofensa, ela era proporcional àquilo que eles fizeram, né? Por isso que o texto diz, conforme o seu caminho, os julgarei, declarou o Senhor. Deus diz, vou julgá-los conforme o seu caminho, vou julgá-los de acordo com aquilo que eles fizeram. Ou seja, Deus ele não é arbitrário, né? No versículo 4, por exemplo, diz assim, ó, não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. O versículo 9 é a repetição do versículo 4, é interessante isso. E no 9 ele fala a mesma coisa, não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, castigo. Ou seja, Deus iria julgá-las, mas o julgamento era proporcional. Porque Deus é um Deus perfeito, Deus é justo. E quando Deus pune, pode ser que para nós, quem está do lado de fora vendo, diz, mas esse juiz é muito forte, esse julgamento de Deus foi muito grande. Não, Deus ele é justo, ele é perfeito. Ele julga na medida da necessidade daquilo que o ofensor praticou. Então, a punição ela foi na medida exata, né? Podemos aqui tirar como conclusão dessa lição que fala sobre vem o fim, de que não bastou o povo apenas ter uma religião. Eles tinham a sua religião judaica, o judaísmo. Não bastava ter o templo, não bastava estar na cidade santa, não bastava ter sido o povo que deles vieram os profetas e a lei. Tudo isso era importante, era de fundamental importância para a vida, para o culto, para a adoração, mas eles perderam o essencial, o temor, a obediência, a sinceridade. Eles preferiram o pecado do que a vontade de Deus. Todo povo, toda nação, ela pode ter a palavra, ela pode ter sido evangelizada, mas se ela optar pelo pecado, Deus irá julgá-los. Essa lição ela é muito atual para os nossos dias, porque vivemos dias em que, por exemplo, na nossa nação,
Muitas pessoas conhecem de Deus, sabem sobre Deus, já foram em alguma igreja, frequentaram alguma igreja, sabem sobre a Bíblia ou têm até uma Bíblia em casa, né? Mas preferem não andar segundo a vontade de Deus. Salomão escreveu em Eclesiastes dizendo assim: jovem, faça de tudo o que você quiser nesta vida, você é livre. Fique sabendo, porém, de uma coisa: haverá prestação de conta, Deus julgará a todos. E aqui Deus julga a nação por causa do pecado, da desobediência que eles tiveram para com a lei de Deus. Então, preferir andar no pecado é trazer o juízo de Deus. A bênção de Deus, ela vem não por fórmulas mágicas. A bênção, ela é produto, ela é fruto da obediência. Se queremos a bênção, queremos que Deus nos ajude, nos abençoe, o primeiro passo é a obediência. Bom, o orgulho, a violência, o materialismo foram grandes empecilhos para a vida daquele povo, porque alguns deles já havia esquecido do culto, da adoração, dos dízimos, da guarda do sábado. Eles haviam deixado de obedecer à vontade de Deus. E com isso, a presunção, a vaidade, a idolatria, a hipocrisia, elas tomaram parte da vida comum, da vida em sociedade, da vida familiar e da vida religiosa. Nós vemos isso no capítulo 7, dos versículos 19 ao 27. Mas o que Deus queria? Era trazer o seu povo de volta. Então, a mensagem de Ezequiel, assim como a mensagem dos demais profetas, ecoam até os dias de hoje, clamando para que o povo ouça a palavra de Deus. Eu quero aqui concluir esta aula dizendo o seguinte: toda a palavra de Deus, né, no caso do Antigo Testamento, ela foi escrita dentro de um contexto histórico, um contexto vivencial. Esse texto ele é real, ele é literal. O povo vivenciou isso aqui literalmente. Deus os julgou. E qual é a mensagem que fica para nós hoje? A mensagem é que, se nós obedecermos a sua voz, a sua palavra, se andarmos nos estatutos de Deus, nós teremos a sua bênção. No livro de Mateus capítulo 4, o diabo, naquele momento ali do contexto da tentação de Jesus, né, que Jesus foi tentado, quando Jesus estava naquele período de jejum de 40 dias e noites no monte, quando Satanás chega para Jesus e diz assim: bom, se és filho de Deus, pega essas pedras aí, tá vendo essas pedras aí? Manda essas pedras se transformarem em pães. Por que o diabo falou isso para Jesus? Para levar Jesus a desobedecer à vontade do Pai, a não depender de Deus, a depender de si mesmo. E aí Jesus então responde a ele: Satanás, está escrito que o homem não vai viver só de pão, mas daquilo que Deus diz. Jesus cita o Deuteronômio para Satanás. E hoje a proposta do diabo é a mesma para muitas pessoas. Ele oferece pão, ele oferece prazeres, ele oferece facilidade, ele oferece coisas que o homem pode fazer para satisfazer a carne, mas isso leva o homem para longe de Deus. E qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é melhor você obedecer a Deus. Jesus mesmo disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando nós obedecemos a Deus, a sua vontade, a sua palavra, ainda que isso nos custe alguma coisa, ainda que a gente passe aperto, dificuldades, mas Deus não vai deixar os seus filhos padecerem. Como disse Davi, fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem ele nem a sua descendência. Deus cuida de nós quando nós o obedecemos. Então a obediência à palavra de Deus é o grande passo, é a grande bússola, é a grande senha para sermos abençoados. Agora, se nós não obedecermos a sua palavra, se não andarmos nos seus caminhos, não seguirmos os seus estatutos, iremos trazer a sua destruição e o seu juízo. Essa foi a mensagem de Ezequiel no capítulo 7, quando ele disse: o fim vem, ou seja, o juízo virá.
Arrependam-se enquanto há tempo. Essa é a mensagem que fica para nós no século XXI. Nós, Brasil, mundo, arrependamos-nos dos nossos pecados, da nossa idolatria, da nossa vaidade, da nossa soberba, do nosso pecado, do nosso desviar. Se nos arrependermos e buscarmos ao Senhor, Ele diz que irá nos perdoar, sarar a nossa terra. Conforme Salomão, na oração, quando edificou o templo, né, fez aquela oração linda e Deus disse assim: Salomão, se eu cerrar os céus, não mandar mais chuva, se houver uma seca total, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar minha face, então eu ouvirei dos céus e primeiro Deus vai fazer o quê? Perdoar o pecado. E depois sararia a sua terra. Ou seja, você quer uma terra sarada? Quer uma vida abençoada? Uma vida abençoada? Arrependa-se, confesse seus pecados e você alcançará a bênção. Porque o juízo é iminente. Ele vai acontecer. Mas Deus quer nos poupar. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Está aí a lição. Você que tem a sua revista da escola dominical, lição de número 2, vem o fim. Leia ela, leia todas as referências bíblicas e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. E a mensagem que fica é esta: o fim ele é certo, ele vem. Então pode ficar tranquilo, meu irmão, minha irmã, você que tem aí chorado aos pés do Senhor, passando lutas, adversidade, uma série de problemas. Deus é justo. Você tem uma causa, foi injustiçado, alguém está te perseguindo, estão tramando mal contra você, coloca nas mãos do Senhor. Ele é justo, ele vai julgar a sua causa. Deus te abençoe. Termino aqui pedindo, se inscreva lá, se você não se inscreveu no meu canal, Pastor Misael Figueiredo, se inscreva lá, clique lá no sininho, deixa lá o seu likezinho se você puder. Que Deus te abençoe e até a próxima. Um grande abraço e fiquem com a bênção do Senhor. Amém.